Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta segunda-feira, dia 26 de agosto, dia da graça do ano de 2024, primavera no sul do país. Comemorando hoje, 26 de agosto, o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, que é uma data para ser lembrada e necessariamente ser aplicada. Lutar pela igualdade e também direitos e condições de vida entre homens e mulheres. Ainda existe muito, mas muito a ser feito. No jornal de hoje, prestação de serviço, utilidade pública, informação, comentário, cidadania e só notícia verdade. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. Gente, isto é lamentável. Em menos de um mês, o fogo consumiu 2,5 milhões de hectares da Amazônia. 2,5 milhões de hectares da Amazônia. Os dados são do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A média histórica para a área afetada pelo fogo no mês é 1,4 milhões de hectares. Desde o início do ano, a Amazônia já teve mais de 4,1 milhões de hectares atingidos pelos incêndios. Na última semana, o monitoramento realizado pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, órgão ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INEP, detectou alta concentração de gases poluentes em uma região que se estendia da Amazônia até o sul do Brasil e alcançando 10 estados. Os níveis dos rios na região já antecipam um quadro de seca extrema que poderá se agravar ainda mais no mês de setembro, com a chegada do período mais crítico de estiagem. O mais triste de tudo isso é saber que, infelizmente, os defensores da Amazônia, como os senhores Chico Buarque de Holanda, o senhor Caetano Veloso, o senhor Gilberto Gil, e também todos aqueles que se vestiram de vermelho e agora estão omissos. A realidade, gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente, ela é dura, mas ela precisa ser dita. Às vezes precisa também ser destacada. Então, por onde andam essa turma que venceram as eleições e agora estão calados? Que realidade é essa? Que genocídio é esse? Perguntamos aos defensores da Amazônia, às ONGs nacionais e principalmente às ONGs internacionais,
O que eles estão fazendo? Eles estão gravando depoimentos, eles estão tendo ações, eles estão tendo busca para eliminar, para diminuir, para combater esse caos? Infelizmente, esta é a verdade absoluta. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania oficializou nesta segunda-feira o primeiro convênio do programa Pontos de Apoio da Rua, com a organização civil Rede Rua, do estado de São Paulo. A entidade, fundada em 1989, foi uma das 4 classificadas em edital lançado para parceria em fevereiro deste ano, sendo a melhor avaliada. A MDHC avaliou 14 propostas para atuação em São Paulo e também no Rio de Janeiro. O programa é parte da política emergencial voltada para a população que vive nas ruas e foi anunciada em dezembro do ano passado. O objetivo é fomentar serviços públicos de cuidado de higiene pessoal para a população em situação de rua e, logicamente, prestar informações sobre cuidados básicos de saúde e dar auxílio a esse público. E também atender os seus direitos humanos, que são garantidos pela política nacional voltada exclusivamente para esse segmento da nossa sociedade. As ligações abusivas de telemarketing são um grande incômodo para muitos usuários de telefonia fixa e também de telefonia móvel. Então, desde 2009, no estado do Paraná é possível bloquear essas chamadas por meio do cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing, uma iniciativa da Celepar em parceria com o Procon Paraná, órgão que é vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania. O serviço atende a uma lei estadual e visa proteger os consumidores de ligações indesejadas. Atualmente existem 331.213 consumidores ativos nesse sistema, que permite cadastro tanto de pessoas físicas como também de pessoas jurídicas. O mercado financeiro reviu para cima as expectativas relacionadas ao Produto Interno Bruto PIB, inflação e câmbio para 2024 com relação à taxa básica de juros, a Selic. As expectativas permanecem estáveis há 10 semanas, em 10,5%, segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Entre as 4 expectativas apresentadas pelo boletim, a que registrou maior variação na comparação com a semana passada foi voltada ao PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Portanto, a previsão do mercado financeiro é de que o PIB feche 2024 com um crescimento de 2,43%. Há uma semana, a expectativa era de 2,33% e há um mês de 2,19% para 2025. A pesquisa
é de que o PIB fecha o ano em 1,86% e para 2026 o crescimento projetado é de 2%. Para que os produtores de orgânicos possam ampliar suas oportunidades de negócio, o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, certifica empresas interessadas em produzir alimentos convencionais na mesma linha de produção. O Decreto Federal 6.223 de 2007, que regulamenta a agricultura orgânica no Brasil, permite a produção orgânica e não orgânica no mesmo local, desde que uma certificadora inspecione e aprove, logicamente, o projeto de fabricação. Segundo o engenheiro agrônomo do Tecpar, Pedro Rossi, a produção para essas atividades é permitida nas unidades de produção e estabelecimentos onde haja cultivo, criação ou processamento de produtos orgânicos. No entanto, ele ainda salienta que é preciso que possa existir uma separação dos processos produtivos. O aumento da troca de mísseis entre Líbano e Israel, neste final de semana, levou o Itamaraty a recomendar aos brasileiros que vivem na região que abandonem o local e que não viajem ao Líbano, principalmente nesse momento, pois no último domingo, dia 25, a Embaixada do Brasil em Beirute divulgou recomendações aos cerca de 21 mil brasileiros que vivem no país, sendo a maior comunidade do Brasil nesta região. A Embaixada recomenda aos cidadãos que residem no Líbano ou que passem por ele, que deixem o país pelos seus próprios meios, até que as coisas voltem ao normal. Diz o informe do Itamaraty, acrescentando que os brasileiros que decidirem ficar no país não devem ficar na região sul, nas zonas fronteiriças e outras áreas consideradas perigosas, onde se concentram esses ataques. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino Derião, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá, uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres.
Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Após 5 anos, o atendimento oftalmológico de crianças e adolescentes na rede pública retornou aos níveis registrados antes da pandemia do Covid-19. Dados analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam que, de janeiro a junho de 2024, o número de consultas no Sistema Único de Saúde para esse público superou os patamares observados no mesmo período de 2019. E com base na série histórica, a entidade estima que até dezembro deste ano, o volume de consultas oftalmológicas para crianças e adolescentes supere 2,1 milhões de atendimentos, número maior do que o recorde registrado em 2019. Para o Conselho, o cenário sinaliza a retomada dos cuidados com a saúde ocular na faixa etária de 0 a 19 anos, severamente afetados, logicamente, pela emergência da epidemia mundial. As agências do trabalhador no Paraná e nos postos avançados começam a semana com oferta de 21.968 vagas de emprego com carteira assinada, isso no estado do Paraná. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.624 oportunidades. Na sequência aparecem as de faxineiro, com 798 vagas, operador de caixa, com 763 vagas, e Mega Free, com 699 vagas. A região da Grande Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis, 5.825. São 546 vagas para alimentador de linha de produção, 429 vagas para faxineiro, 356 operador de telemarketing, ativo e receptivo, e 301 para operador de caixa. Em recado ao Banco Central, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira que a inflação não se controla apenas com alta da taxa de juros e restrição ao crédito. Segundo ele, há outras formas de controlar o aumento de preços, como a ampliação da produção, e, portanto, o Banco Central precisa aprender que combater a inflação não tem só um jeito, que é o jeito de restrição de crédito e também de aumento de juros. Controla-se a inflação também com oferta, com mais produção, mais capacidade aquisitiva da classe trabalhadora do país. Por quê? Porque há espaço para isso. Nós vimos nos governos Lula 1 e 2 que controlamos a inflação com mais produção, afirmou Marinho. Ele afirmou isso em evento na sede do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, na cidade do Rio de Janeiro. Ministro Marinho, uma informação importante, isso é lógico, ministro.
Caro ministro, isso é muito lógico. Então, precisa o seu governo fazer assim, ministro. Ele deve criar empregos. Como se cria emprego? Na valorização da indústria, ministro. Não taxar a indústria, não abusar da indústria, não pressionar a indústria, ministro Marinho. Também, ministro Marinho, precisa criar alternativas para produzir mais no agro. Isso é fundamental, ministro. Não deixar invasões de terras produtivas, ministro. Criar alternativas para o comércio poder vender, com oportunidade de emprego, com saúde, com segurança e principalmente com educação. Tá certo, ministro? O seu ministério e o seu governo, eles sabem muito dizer o que fazer, mas infelizmente não estão fazendo. Posso informar ao ministro com toda a segurança que os dados econômicos para falar de economia, processar informações nacionais, informações internacionais, criar alternativas, mostrar alternativas para investimentos externos. Os economistas são habilitados e certificados através da ciência para efetuar isso. Então, ministro, para que o senhor possa entender, é mais ou menos assim, ministro. É cada um no seu quadrado, é todos numa boa. Conseguiu entender, ministro Marinho? Até 2027, o número de pessoas com mais de 60 anos de idade residindo no Paraná deve superar a proporção daquelas com menos de 15 anos. A informação consta nas mais recentes projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, feitas a partir de dados do Censo 2022 e analisados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IAPARDES, chamado Índice de Envelhecimento. O indicador reflete a relação entre a população oficialmente classificada pelo IBGE como idosa, pessoas com 60 anos ou mais, e a população jovem, pessoas com menos de 15 anos. O cálculo é feito a partir da divisão do primeiro grupo etário pelo segundo, multiplicando sempre por 100. O Jornal Verdade volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, relator da PEC que permite ao Congresso suspender decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, apresentou o parecer favorável à admissibilidade da proposta. O texto deve ser avaliado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No relatório, o parlamentar avalia que a PEC é constitucional e aponta a possibilidade do Congresso rever julgamentos do STF como exemplo de controle recíproco entre os poderes. Entre outros pontos, a proposta permite que os parlamentares suspendam decisões do Supremo se houver adesão de 2/3 do parlamento. A mesma PEC também estabelece limite às decisões monocráticas e obriga os ministros a levantarem os casos a plenário mais rapidamente. Tem gente se misturando, tem gente se achando dono do poder. No Brasil, a Constituição determina: os poderes se dividem em 3: legislativo, executivo e judiciário. Assim, cada um no seu quadrado. O Paraná tem 35 municípios com valor bruto da produção agropecuária, VBP, acima de R$1 bilhão.
As informações são do relatório final relativo a 2023, publicado pelo Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento. A publicação está no Diário Oficial. Após, logicamente, as revisões dos números preliminares, o valor da produção total do Paraná em 2023 ficou em 198,02 bilhões de reais. O valor é maior da história. A lista de 2022 foi reforçada com a entrada de Corbélia com 1,01 bilhão de reais, Chupinzinho com 1,05 bilhão de reais, Ortigueira com 1,02 bilhão de reais, Nova Santa Rosa com 1,01 bilhão de reais, São Mateus do Sul com 1 bilhão 0,1 de reais no grupo de municípios bilionários do Paraná. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri, destaca a referência que o Paraná vem se tornando para o restante do país, nas mais diversas áreas. Em ranking nacional divulgados nos últimos dias, o Estado aparece nas primeiras posições em temas como educação, infraestrutura, eficiência e transparência, mais sustentabilidade e economia, cobertura vacinal, combate ao desmatamento, e esses resultados são fruto de um trabalho iniciado em 2019 e que vem se consolidando cada vez mais sob o comando do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Disse o deputado Hussein Bakri que fica honrado e orgulhoso em poder dar uma parcela de contribuição juntamente com os demais deputados da base aliada, para que essas políticas possam ser colocadas em prática. E, é claro, não se esquecendo de ressaltar o papel fundamental, extraordinário, dos servidores públicos para atingirmos esse sucesso, afirmou Hussein Bakri. Chegando à alegria do povo. Boa noite, José Domingos Borges Teixeira. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Futebol paranaense em alta, né? E em alta mesmo. Vitórias espetaculares do Atlético Paranaense se classificando para a Sul-Americana, do Coritiba no Recife, frente ao Sport por 1-0, Operário ganhando da Ponte Preta por 1-0, e também o Londrina e o Maringá conseguindo resultados positivos em suas partidas e estando aí com possibilidades de classificação para as próximas fases. O Maringá com grande chance de subir de divisão. Então, méritos para os times paranaenses por seus resultados positivos nesses últimos dias. E agora, a expectativa para daqui a pouco o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, frente ao Vasco da Gama. O Atlético sem Fernandinho, esta peça importante que está contundido aos cuidados do departamento médico, não se sabe quanto tempo ficará fora. Evidente que é um desfalque extraordinário para o Atlético, mas o Atlético, embalado pela classificação na Sul-Americana, espera conseguir um resultado positivo a partir das 21 horas no Rio de Janeiro, frente ao Vasco da Gama. Jogo difícil. O Atlético tem 29 pontos, o Vasco da Gama tem 28. É um confronto direto destas equipes. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Gente, o futuro está chegando, o futuro é agora. Um homem acaba de receber a primeira vacina contra o câncer de pulmão da história. Experimental, ela ensina o corpo a reconhecer as células cancerígenas e eliminá-las. O britânico Janus Hacks, de 67 anos, foi voluntário do estudo da Universidade do Colégio de Londres. E, diferentemente das vacinas tradicionais, a nova vacina desenvolvida pela BioNTech não é preventiva, mas complementar ao tratamento tradicional e diminui assim as chances do retorno do tumor. Ela também tem vantagens em relação à quimioterapia. A BNT-116, como ficou conhecida,
reduz o risco de toxicidade para células saudáveis e não cancerígenas. No ensaio inicial, Janus recebeu 6 doses e a equipe que está acompanhando aguarda os resultados. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.